A paz, meus irmãos, a paz a todos, a paz a toda a igreja. Mais um culto aí para a gente começar a semana. E para quem estiver no meio da semana assistindo, para a gente terminar a semana ou dar uma continuidade. Meus irmãos, vamos orar, que hoje o texto está legal. Gostei do texto de hoje. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa noite que estamos juntos, por mais esse dia. Pai, muito obrigado. O Senhor tem se feito presente em nossas vidas todos os dias. O Senhor tem se mostrado fiel, ainda que nós venhamos a falhar. O Senhor sempre é fiel à Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, traz o Teu Espírito Santo, Senhor, para que Ele venha nos trazer o entendimento da Tua palavra. Não permita que o homem tome lugar nenhum, Senhor, mas que seja só o Senhor tomando o seu primeiro lugar nas nossas vidas. Traz entendimento da Tua palavra, Pai, porque sem nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Sem Ti nada podemos fazer, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos lá. O tema do dia de hoje, o texto do dia de hoje é Isaías 64. Isaías 64. Versículo 8. E o tema do dia: Deus é o oleiro e nós o barro. Isaías 64. Vou lá. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Suas mãos. Amém. Senhor, muito obrigado por esse texto, Senhor. Pelos textos que o Senhor tem liberado do coração do nosso pastor Fernando, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, santifica o Teu nome através das nossas vidas. Glorifica o Teu nome, Senhor, através do que temos feito, Senhor. Honra, Senhor, cada momento que nós temos vivido aqui, Senhor, tentando ministrar a Tua palavra, de forma que nós possamos divulgar mais e mais o Teu nome, Senhor, por essa terra. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, texto maravilhoso, texto bom pra caramba, bom mesmo, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje, esse texto acabou sendo propício, cara, e é muito propício mesmo, porque é muito louco que uma das coisas que vieram no meu coração, e aí esses dias eu já estava acabei vendo um estudo legal pra chuchu. Então assim, vou entrar nesse assunto aí, é legal. Pessoal, quando eu vi esse texto e o tema do dia de hoje sobre nosso Deus, seu oleiro, e nós o barro, eu não sei se é de conhecimento de todos, porque provavelmente aqui também tem adolescentes ou crianças assistindo. Adultos eu creio que tenham mais conhecimento sobre isso. E o oleiro, para quem não tem conhecimento, é o que faz o barro, é o que faz o vaso. O vaso no sentido de vaso de planta, é nesse sentido aí. Vamos lá. E aí por isso que ele está falando que nós somos o barro. Por quê? Porque esse barro que somos nós, na mão do oleiro, somos moldados. E aí é o tema que eu quero chegar, e aí é o ponto que eu quero chegar. O que tem nos moldado no dia de hoje? O que tem moldado a cada um de nós? Porque o que acontece, meus irmãos? Existe uma pesquisa, e aí isso é legal, olha lá, hein? Existe uma pesquisa de Jim Holt, onde ele aponta que nosso caráter, o nosso caráter tem a influência das 5 pessoas que estão mais próximas de nós. Como assim, Gô? Sim, você tem 5 pessoas que você mais convive na sua vida. E essas 5 pessoas acabam trazendo para você, vai moldando o caráter que você... Exemplo, os seus filhos convivem muito com você, eles já sabem quais são os seus costumes, e eles se comportam conforme os seus costumes. Exemplo disso.
depois que você, aos casados, quando você era solteiro, você tinha um costume de solteiro que quando você se casou, algumas coisas mudaram por conta desse relacionamento onde você descobre coisas novas naquela outra pessoa e aquilo ali vai moldando você. O homem que deixava a tampa levantada começa a se moldar e deixar. Não, só deixa a tampa fechada porque eu sei que tem mulheres dentro da casa e as mulheres precisam que a tampa. Então, assim, eu não tinha costume de lavar louça e hoje eu lavo a louça. E são coisas. Gente, estou falando assim no sentido geral. E aí ele fala que é também no sentido pessoal e no sentido profissional. E isso acontece realmente. Você que trabalha também é moldado pelas pessoas com quem você trabalha. E beleza. Só que essa influência que você sofre, o quanto ela aproxima você de Deus e o quanto ela te distancia. E aí eu vou falar. Eu só quero ler um texto. Talvez se você quiser abrir, você abre aí. Isaías 6, versículo 5. Esse mesmo Isaías também tinha influência do meio que ele vivia. Reforçando a ideia dessa pesquisa, que essa pesquisa não é antiga, mas reforçando essa ideia, olha Isaías escrevendo sobre essa situação em Isaías 6, versículo 5. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Veja, o que Isaías está falando aqui é o seguinte, meu amigo, eu tenho lábios impuros porque eu também habito no meio de pessoas de lábios impuros. Então, esses costumes errados, esse jeito de falar errado, às vezes falar uma palavra torpe, isso é o que me moldou até agora. Olha só, eu estou falando desse homem que era o profeta que falou da vida de Cristo. Esse aqui, o Antigo Testamento todo vem profetizando a respeito da vida de Cristo. Desde Moisés falando que haveria de vir um profeta semelhante a ele. Gente, todos os textos vinham apontando para a vinda de Cristo. Mas Isaías, nos textos dele, ele vem dizendo, no texto dele, exatamente como Jesus viria, falando que Jesus não era um homem bonito, falando coisas assim que você falava assim, caramba, quando você chegar, falando da morte de Cristo, de como que ele não quebraria nenhum osso. Então, esse homem assumindo que ele estava sendo moldado pelas coisas que aconteciam naquele tempo. Beleza. Gente, vamos lá. Quero falar então, agora eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. E aí, por isso que eu tô falando, o que tem rodeado você para influenciar você? Olha que é muito atual isso. Por que eu tô falando muito atual? Gente, e eu tô falando no sentido, pode ser adulto, porque adulto também faz. Adulto acompanha Instagram, acompanha. Hoje, gente, o celular tá na mão, você tá acompanhando tudo. Instagram, tá acompanhando TikTok, e tudo outro tipo de coisa aí. Mas o quanto isso tem influenciado você nas suas decisões, onde você tem deixado Cristo de lado, ou, que aí é o mundo perfeito, se aproximado mais de Cristo. Porque quando a coisa começa a te afastar de Cristo e você começa a criar justificativas do porquê, é porque a Bíblia também não é bem assim, né? Porque Deus também é mais... Deus também é mais moderno, as coisas também se modernizam. Atenção, vamos lá. E aí falando de modernidade também nesse texto aqui. 1 Reis 12, a partir do versículo 1. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso,
pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar. Então Salomão havia morrido e mandaram chamar Jeroboão. Jeroboão que tinha fugido de Salomão. Beleza. Veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram a quem? A Roboão, que estava sendo levantado como rei após Salomão. Teu pai fez pesado nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Veja, o povo estava sendo afligido. Porque ali Salomão ficou encarregado de edificar o templo. E aí, o que aconteceu? Para edificar o templo precisa de dinheiro. E se ele é rei, cara, o rei tinha demandas que ele tinha que solicitar do povo. Povo, preciso cobrar mais imposto porque eu preciso edificar aquele pedacinho dali. E com o dinheiro que vocês têm enviado não está sendo o suficiente. E preciso disso. Preciso de mais homens para trabalhar. Homens de não sei o que. Porque naquele tempo de Salomão, até aquele momento, não havia guerra. Não teve guerra durante o reinado de Salomão. Mas houve muito trabalho e muito esforço das pessoas. Rapaz, é muito pesado. E aí o jugo era muito pesado para aquele povo. Era imposto para a edificação do templo. E só demanda, e só jogando dinheiro, só colocando, e só trabalhando, e botando o povo para trabalhar, e colocando. Mas o povo, naquele momento, o povo sentia que era pesado, mas sabia que aquilo fazia parte da necessidade daquele momento. Mas aí o povo, depois da morte de Salomão, e vendo que tudo já tinha sido encerrado naquele momento de edificação do templo, o que o povo entendeu? Poxa, esse novo rei, a gente podia conversar com ele, né? Porque agora já não faz necessidade disso tudo. E aí o que eles vão fazer? Chamam aquele homem que já tinha fugido para a terra do Egito, que até aquele... Porque ele era como se fosse um líder sindical. E aí naquela época ele fugiu para o Egito porque ele já não concordava com muita coisa. Aí depois quando Salomão morreu, ele, volta, vem reivindicar as coisas com a gente, porque você é um cara safo. Chamou o cara de novo. E aí quando ele chega diante do rei, aí o rei vai lá e ele já apresenta uma demanda. Poxa, era muito pesado. Será que você não pode tomar essa decisão de dar uma reduzida? Porque a gente vai servir você melhor. Olha, de servir a Salomão, ele sabia que ele precisava. Mas hoje, se você fizer isso, você vai ter o povo na tua mão, cara. Aí ele vai lá e eles lhe disseram, versículo 7. Versículo 6. Tomou Roboão conselho. Não, versículo 5, só pra a gente fechar. Aí, o que ele fez? Cara, vai pra casa, vai todo mundo para suas tendas. E voltem para mim depois de 3 dias. E aí, o que o Roboão faz? Vou lá tomar conselho dos meus anciões, que eram os anciões da época de Salomão. Gente, atenção no que eu estou contando aqui. Roboão volta àquele povo que estava com Salomão e eram os conselheiros de Salomão, o pessoal mais antigo, o pessoal da velha guarda. E mesmo esse pessoal da velha guarda, que já estava acostumado com aquele dinheiro que era cobrado do povo, que estava ali, não sei o que lá, eles viram sabedoria na voz do povo. Eles viram que aquele povo, não, faz sentido o que eles estão falando. Por quê? Porque agora não faz sentido ficar cobrando do povo esses valores exorbitantes, porque eram valores que pesavam muito no bolso deles, mas que hoje pra gente não vai fazer tanta diferença a gente continuar cobrando isso, porque a gente já entrou... como a gente tem escutado muito isso com relação ao coronavírus, já chegamos ao platô, que é o limite, é aquela coisa assim, ó, daqui pra frente a gente vai ficar alinhado,
Onde a gente ficar já tá tranquilo. Chegamos a um nível onde, opa, do jeito que tá bom. E foi isso que eles apontaram. Os anciões chegaram apontando isso. Acho interessante a proposta, porque... E outra, melhor ainda, esse povo vai ficar fiel a gente quando eles verem o quanto de benefício você está dando a eles. Porque você para pensar, gente, a gente recebe um salário mínimo. Vamos lá, o salário mínimo. Aí você está recebendo salário mínimo. Aí você continua, olha só o que eu tô falando. Você continua recebendo salário mínimo. Só que o preço das coisas no mercado diminui. Vamos lá. Eu comprava sempre arroz, feijão e carne no mercado. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Com o meu salário mínimo. Arroz, feijão e carne. O preço do arroz, do feijão e da carne diminui. O que eu posso comprar mais? Arroz, feijão e carne, produtos de limpeza. Ou arroz, feijão e carne. Pô, vou fazer um churrasquinho no fim do mês. Com o mesmo salário. Então o que seria o povo ia ver? Rapaz, com o mesmo dinheiro que eu sempre ganhei, eu ainda vou fazer coisa diferente, porque agora eu não tenho mais aquele gasto extra que era o de sempre dar alguma coisa pro rei. Ele está diminuindo aquele imposto que eu tinha que pagar, então eu vou manter o mesmo salário, mas vou ter sempre alguma coisa sobrando. Dos impostos, porque os impostos nem sempre eram só em moeda. Os impostos também eram em ervas, eram em animais. Então, dos animais que sobraram, eu consigo trocar por outros entre nós mesmos. Eu não preciso dar para o rei. Então, isso fazia diferença. Para pra pensar. Para eles, para o povo, seria uma coisa diferente de todos os anos que eles viveram. E aí, o que aconteceria? Eles falam, cara, a gente vai servir você melhor, a gente vai se sentir... Poxa, a gente faz parte do sonho dele, cara. A gente faz parte disso. E aí, o que ele faz? Ouviu isso do anciões e sabe o que ele fez? Não deu ouvidos. Sabe para onde ele foi? Meu irmão, o tema do dia de hoje. Nós somos o vaso e o Senhor... nós somos o barro e o Senhor o oleiro. Quem está nos moldando? O que molda você? O que tem moldado você nas suas decisões? E aí foi lá ele, e o que ele fez? Estranho, não estou concordando muito bem. E aí, você veja só, olha o nível de pessoas com quem esse cara vivia. Versículo 9. Versículo 8. Porém, ele desprezou o conselho dos anciões que lhes tinham dado e tomou conselho com os jovens. Tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele. Meu Deus, você imagina com ele e o serviram. E o serviam. Esses eram jovens, vamos lá. O garoto era um playboyzão, ricaço na época, e vivia com aquele monte de garoto que vivia na aba dele. E cara, se tem um cara que é pior do que o playboy, é o cara que vive na aba. Porque o cara que vive na aba é chato. O cara que acha assim, quem me garante eu não sei quem. É o cara... E esses eram esses meninos. E aí esses meninos falam assim, aí no versículo 9, e disse-lhes, que me aconselhais, vós que respondamos a este povo que falou, dizendo, alivie o jugo que meu pai impôs. Versículo 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós. Assim lhe falarás. Olha lá, gente. Assim lhe falarás. Meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Gente, você fica assim. É que nem você chegar para conversar com alguém, uma pessoa que você fala assim, poxa, e aí, como é que você tá? Cara, não interessa. Tomar uma patada, assim, é isso que eles estão recomendando pro povo, para ele responder o povo. O povo vai lá, poxa, gente, rei, você não tem como fortalecer a gente nisso. Eu quero que vocês calem a boca e vão embora. Você não tá esperando uma patada dessa.
É isso que ele está falando. Dá-lhe uma lambada neles e manda todo mundo embora. E é isso que aconteceu. E aí ele fala assim, assim que... mais grosso que o... Versículo 11. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou de açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Você fica assim, gente, não faz nem sentido o que você está falando, cara. A gente já estava sofrendo, somos o teu povo. A gente está falando que se você fizer isso por nós, a gente vai servir. Porque o que o povo está dizendo ali? Nós vamos servir você melhor a ponto... Gente, preste atenção. Quando quando você sente carinho pela pessoa, você faz coisas que estão além da necessidade dele. E é isso que o povo estava oferecendo, cara. Se você fizesse por nós vamos fazer por você coisas que estão além do seu pedido. Eu vou fazer por prazer. Não vai ser mais por uma ordenança, mas vai ser porque você... Pô, eu vejo que você precisa disso e eu vou fazer sim, cara. Isso é que o povo está oferecendo. Mas esse homem não se deixou moldar por aquele povo que tinha uma necessidade e pela voz da sabedoria dos anciões, que já falou, cara, esse povo vai servir você melhor. Lembra o que eu falei? Você está sendo moldado por pessoas com quem você convive. Com quem você tem convivido? Essa é a pergunta. Quem é a pessoa que está sempre do seu lado? É aquela pessoa que está sempre... Gente, preste atenção. Quando eu era jovem, as pessoas que estavam do meu lado, as pessoas que conviviam comigo, amigos, elas... E olha que eu tinha... no lugar onde eu morava, era eu, meu irmão, eu e meus dois irmãos. Meus dois irmãos convivíamos num lugar onde só nós éramos cristãos. Nós três. E quando a gente jogava bola no meio de gente não crente. E quando a gente estava lá, sabe como é que funcionava? Quando um falava palavrão, já pedia desculpa. Ih, desculpa, cara. Desculpa aí, Cláudio. Desculpa aí, Júnior. Desculpa, Sandra. Pediam desculpa pra gente. Porque naquele ambiente as pessoas entendiam, pô, os três são cristãos, a gente não pode ficar falando palavrão na frente dele, não. Ou seja, quem estava moldando aquele ambiente que a gente convivia? Quem molda você? Quem faz a diferença na sua vida? E quem se sente moldado por você? Ou o contrário? Quem molda, quem está influenciando você a ponto de você começar a se comportar de um jeito errado para você conseguir... Não, porque, pô, eu tô andando com eles, é melhor falar como eles. Esse é o ponto. E vamos lá, seguindo, gente. Vamos lá. Gente, preste atenção no que a gente está conversando aqui, porque isso é coisa... Gente, hoje em dia... hoje tem aquele negocinho de ficar fazendo isso aqui. É isso aqui, né? Eu sei. Aí você fica assim, cara, isso é bobeira, é o que, cara? Aí depois você vai ver... gente, é tudo um monte de coisa boba. Você fala assim, caraca, não tô acreditando que... Mas negócio de ficar fazendo isso. Aí você fica assim, cara, que bobeira, cara. Mas você não vê a pessoa fazer nada do que molda ela como cristão. Não fala uma palavra cristã, faz um monte de videozinho, mas não tem um momento de falar de Jesus. Não coloca nenhum versículo bíblico mas coloca um monte de bobeirada, de coisas que estão moldando ela, mas que tiram ela do foco de Cristo. Eu fico assim, cara, que maluquice, cara. O que tá moldando essa cara? E vem muito a calhar isso, esse texto de hoje, porque nós ou somos moldes do que Cristo tá, de Cristo, ou somos moldes desse mundo, cara. E hoje eu tô me sentindo incomodado quando eu vejo essas bobeiradas. Eu fico assim, caramba, cara, não fala nada. Mas, gente, é nada. Não tem nada. Sou moldado. O molde
está sendo feito pelas coisas que o mundo está trazendo e pronto, acabou. E nada mais. E aí, ao mesmo tempo que essa quarentena, e aí eu falo para vocês que eu tenho visto muita vantagem nesse sentido de divulgação do Evangelho, que o Evangelho tem se espalhado muito, mas também o número de cristãos que já estão deixando o Evangelho quase que de lado é muito grande também. Porque as pessoas que estão no mundo estão encontrando Jesus através dos vídeos e através das coisas que estão sendo enviadas, mas as pessoas que são cristãos estão descobrindo um mundo que nem real é. Que não é nem um mundo real, porque muitos daqueles que fazem aqueles vídeos, depois quando vai ver, gente, tem um caso aí de um rapaz aí, muito seguidor, não sei o que, lá, sofrendo de depressão, mas depressão braba. Porque, gente, aquela coisa ali que aparece não é a realidade. A realidade que você tem, você não quer abraçar. Que é a realidade que existe um céu e um inferno e que esse mundo não pode me moldar. E aí eu tô... gente, por isso que isso aqui é muito atual, do que eu tô falando aqui. E esse rei chega e fala assim, ó, não, vou ouvir o que eles estão falando. E aí ele leva pro povo o quê? As demandas que os jovens falaram pra ele. Os jovens falaram pra ele, ó, fala isso. Fala que se eles tinham um jugo, o meu dedinho mindinho vai ser mais pesado que o lombo do meu pai. E se ele castigava eles com chicote, eu vou castigar eles com chicote. Gente, é esse o nível que esse cara se sentiu moldado e se sentiu bem de falar com o povo, cara. Levou essa demanda pro povo e o povo falou assim, gente, eu não esperava isso dele. Esperava que esse cara fosse, na hora que eu ouvisse o que a gente falou, na hora ele fosse se atentar ao seguinte, cara, eu vou ser um rei muito melhor do que meu pai, que o pessoal vai falar assim, cara, o que ele fez por nós não tá escrito. Não está escrito no gibi. Foi uma atitude de hombridade, para trazer o carisma do povo. E o cara faz um negócio desse. Pessoal, o que tipo de pessoa você tem que trazer para perto de você? Qual é o tipo de pessoa que você tem se sentindo à vontade para dar os seus segredos e receber os segredos? Expor suas intimidades e receber as intimidades. Meus irmãos, relacionamentos. Eu não vou me relacionar com uma pessoa que não é cristã, porque o peso é muito diferente. O peso não faz sentido, porque as demandas que eu tenho como cristão não fazem sentido para quem não é cristão. As coisas com quem eu convivo, o tempo que eu disponibilizo para Cristo, não faz sentido para quem não é cristão. Ah, mas eu prefiro testar. Eu prefiro testar, sabe por quê? Depois eu trago essa pessoa para Cristo. Gente, não precisa, não tem que testar. Preste atenção, se o povo cristão, se dentro gente, a Bíblia é o nosso norte. Veja se na Bíblia em algum momento isso deu certo. Veja se na Bíblia tem algum momento que deu certo. Acabe, Sansão, o irmão de Jacó, Esaú. Meus irmãos, deixar a obra do Senhor por causa de homem ou mulher, meu irmão, isso não faz sentido. Porque, olha, se tem uma coisa que pra mim faz sentido, é o seguinte. Eu falava muito isso com Carlinho. Eu falava pra você, o Senhor não tem falhado na minha vida em momento nenhum, graças a Deus. E olha que eu sou falho. Mas o Senhor não falha porque Ele não é falho. E Deus é misericordioso. E Ele tem essa misericórdia por todos nós.
Mas uma coisa eu sei, se o Senhor não falou na minha vida, até em um momento, na minha vida profissional, nos meus estudos, por que Ele vai falhar na minha vida amorosa? É essa consciência que você tem que ter sobre o Senhor na sua vida. E sobre os conselhos que você tem ouvido. Sobre as pessoas que estão andando ao seu lado. As pessoas que estão andando ao seu lado são pessoas que você pode falar com ela coisas. E aí, gente, vamos lá. Vamos continuar. João 15. Gente, eu tenho que terminar. Não vou demorar, não. Não vou demorar, não, tá? João 15. João 15, versículo 12. Olha o nível de intimidade que você tem que elucidar e criar para você. Níveis de intimidade de pessoas que vão moldar quem é você. 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazes o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai vos tenho dado. Meu irmão, esse Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está falando ali com os seus discípulos, num nível de intimidade maior do que a intimidade que ele tinha com o povão. Irmão, ele chamou aqueles 12 lá. 12 não, porque aqui eu acho que ele o Judas já não estava ali no meio deles. Ele já estava ali falando, ó, eu já não sou um amigo, tal. E aí ele vai lá, já está conversando ali, uma coisa mais íntima entre eles ali. E ali o Senhor está entregando uma demanda para o povo, entregando aquelas palavras para o povo, falando para aqueles 12, para aqueles os discípulos dele, falando o seguinte: eu já não chamo mais vocês de servo, porque para o servo eu não vou dividir segredo. Esse segredo aqui eu não vou dividir para servo. Eu divido isso com um amigo, porque meus amigos já não fazem as coisas por obrigação como servo. Você vê que eu acaba caindo naquela situação de quem é amigo, você como rei. Se você faz isso por mim, eu já acabo fazendo, não porque você me manda, mas porque eu entendo quais são as necessidades que você tem, e eu faço por amor. Eu faço por você porque você merece, cara. Eu faço o que o rei devia fazer. E aí Jesus está falando disso. Tudo que meu pai está me passando, cara, vocês já não são mais servos. Vocês não fazem mais por mim porque eu dou ordem, mas porque vocês entendem quais são as necessidades das coisas que você tem que fazer e vocês fazem. Poxa, que legal. Para pensar. Então eu divido esses segredos com vocês para que vocês entendam. Vocês entendem que isso é necessário ser feito? É necessário ser feito, eu vou fazer. Sim, não tem mais ordem mais aqui no que eu estou falando, não. Aqui vocês sabem o que tem que ser feito e vão fazer. Esse é o nível de intimidade que ele tinha com aquele grupo. Existe um outro nível de intimidade. Lucas 9, 28. Meus irmãos, eu estou com dificuldade. Dá uma pausa e volta, faz isso. Lucas 9, 28. Vamos lá, Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago. Subiu um monte para orar. Meus irmãos, olha o nível de intimidade começando a se espremer um pouquinho mais. E aí Jesus chama aqueles 3 para um nível de intimidade um pouco maior. Meus irmãos, você tem que ver a quem tem moldado você e a quem você tem dividido informações que são íntimas para que você ou tome conselho ou para que você dê conselho. Pessoal, preste atenção. Você só vai trazer para sua intimidade
Por isso que é importante, meus irmãos. Eu falo isso muito com os jovens, mas eu acho que isso é interessante para que todos saibam. Meus irmãos, ande com pessoas num nível cristão maior ou igual a você, ou se for para que seja menor, seja para que aquela pessoa, seja para que você dê o apoio ou sustento, ou dê o alimento, mas nunca para que você fique, nunca aquela pessoa que só te coloca para, cara, mas Jesus, cara, não é para tanto também não. É melhor andar com um cara mais Caxias de Cristo, que fica ali, ó, não, Jesus, é melhor andar assim do que aquele cara também que não, também não é assim, poxa, tem que estar na igreja toda vez, todo dia tem que fazer isso, tem que ter esse compromisso todo. É melhor não. Pessoal, tô falando porque Jesus é compromissado com você, cara. É uma coisa que é importante que você tenha compromisso com ele também. E aí, esse foi já um núcleo de intimidade que ele separou 3 pessoas. E existe um nível de intimidade maior, que são intimidades que aí eu vou destacar para vocês aqui, ó. João 13, 21. João 13, 21. Preste atenção. E isso era uma intimidade que os discípulos também reconheciam. Vamos lá? Ditas estas coisas, João 13, 21. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos discípulos a quem ele amava. Atenção, olha a atenção que eu estou falando. E esse fez Simão Pedro sinal. Fez para quem? Para esse discípulo a quem Jesus amava. Dizendo, pergunta a quem ele se refere. Preste atenção. Justamente Pedro, que já tinha uma intimidade com Jesus, reconhecia que existia um discípulo a quem Jesus tinha uma intimidade ainda maior, para quem Jesus contava aqueles segredos que você falava assim, rapaz, não posso nem falar isso para os outros. Não fala não, isso é entre nós aqui. Gente, você já veja o que eu estou falando aqui. Existia um grupo de 12 pessoas onde Jesus tinha uma relação. Existia um grupo de 3 pessoas onde Jesus tinha uma relação. Existia aquele a quem Jesus tinha uma intimidade com quem ele falava coisas assim. Poxa, isso mesmo. E aí é o discípulo que Jesus amava, que era quem? O próprio João. Meus irmãos, é disso que eu estou falando. E aí, essa relação de intimidade era para quem ele contava segredo. Gente, para quem que eu estou revelando informações que são coisas que... Poxa, eu preciso de ajuda nessa área. Você está falando isso com quem? Quem tem moldado você a ponto de quando você fala uma coisa... Poxa, cara, estou precisando orar um pouquinho mais. Que orar o quê, cara? Que oração? Que maneiro orar, cara. Esquece esse negócio de oração. Pô, vem comigo. Vamos curtir. Pra você esquecer isso. Cara, tô com uma dor de cabeça, um monte de preocupação na minha cabeça. Eu tenho que orar mais. Que orar o quê, rapaz? Vamos beber uma. Pô, vou te apresentar outra, não sei. Cara, quem é a pessoa que tem moldado o seu caráter? Com quem você tem convivido? Quem tem sido... E aí, esse é o ponto. Quem tem sido o seu olheiro? Quem é o olheiro que tem moldado o vaso que é você? Não é Cristo? Não são as pessoas que têm que conviver com você e que tem que mudar as suas opiniões e tem que trazer entendimento maior sobre o que você tem que fazer? São as pessoas que estão na sua vida
em principal cristã. Por quê? Por que eu falo em principal? Porque, gente, você também convive com pessoas no trabalho, mas as pessoas do trabalho que moldam o seu caráter no trabalho tem que ser pessoas que você tira o bom fruto. Você escuta, você fala assim, poxa, não faz sentido. Pô, você é aquele cara que trabalha com você, que te dá conselho, pô, faz esse curso, cara, que é bom, que vai ajudar você aqui na empresa. Pô, não é uma boa? E aquele cara que fica te dando conselho, de tanto você ouvir aquele estilo de pessoa que fala, pô, dá conselho pra você fazer curso, pra você fazer aquilo te molda e você começa a fazer a mesma coisa. Começa a dar conselho, ajuda as pessoas que estão trabalhando com você, faz isso, aquilo. E aquilo te molda. Isso é bom. Mas, meus irmãos, numa vida, eu como um cristão, ele pode me moldar para esse tipo de coisa. Mas como vida espiritual, quem me molda é Jesus. E aí, quando Jesus me molda, eu também faço o quê? Eu quero que isso se expanda a ponto das pessoas que estão à minha volta se moldem dessa forma também. Gente, atenção. E João se caracteriza nessa situação como aquele que está mais íntimo do Senhor e mais próximo do Senhor. Temos que estar mais próximo do Senhor para termos mais intimidade com o Senhor e termos esses segredos revelados. Nós precisamos ser moldados por Cristo. E só Cristo tem que nos moldar. Mas quando... E aí você para pensar, meus irmãos, atenção. Jesus, ele nos dá tudo com todo amor, por mais que você tenha respostas às vezes negativas. Tudo é com amor para que você cresça, para que você alcance mais e mais dentro da sua vida espiritual e alcance mais e mais dentro dessa vida material também, porque o objetivo do Senhor é fazer que você cresça em todas as áreas. Pessoal, foco em Cristo, foco no prêmio que é a eleição, que é estar no céu em Cristo Jesus. Meus irmãos, o Senhor não falhou até agora na sua vida. Ah, mas Glauco, poxa, eu passo por muita dificuldade, mas você tem vencido todas elas. É esse que é o ponto. É verdade, Glauco. Então preste atenção, se você tem vencido todas elas, todas as dificuldades que você tem vencido, por que agora você vai dar mole? Por que agora você vai falar assim, ah, mas não é pra tanto? O que tem moldado você é o mundo, é o TikTok, é o Instagram, é o Facebook, é as pessoas. Meus irmãos, tem um monte de gente aí mandando um monte de mensagenzinha de autoajuda, um monte de mensagenzinha, e a vida não está dizendo nada. A vida em Cristo é a vida real, é a vida que está falando para você assim, cara, faz isso. Quantas vezes eu já falei, a Bíblia é um livro que te ensina a viver uma vida espiritual e uma vida entre as pessoas. Viver essa Bíblia, você consegue viver perfeitamente numa vida espiritual e perfeitamente numa vida polis, com pessoas. Mas não, não, Glauco, mas aquela menina que falou que para fazer sucesso eu tenho que fazer um vídeo dançando tal. Poxa, gente, por favor. Você tem que fazer uma escolha. É Jesus, e aí eu falo uma escolha certa. É Jesus ou nada. Amém? Vamos lá? Vamos orar? Gente, não entendeu o culto? Manda mensagem, manda pergunta aí. Tá com dúvida? Pode perguntar. Meus irmãos, a intenção aqui é que nós cresçamos juntos. A gente tem que crescer no entendimento da palavra do Senhor juntos. E esse foi o entendimento que o Senhor me deu através do Espírito Santo, graças a Deus. Mas pode ser que você fale assim, poxa, Glauco, tem coisa ali que eu não concordei muito não. Vamos conversar. É importante que a gente tenha isso. Eu gostava muito quando a gente tinha o culto presencial,
Porque a gente tinha isso, poder falar, a gente falava, às vezes no meio do culto, falava alguma coisa ou outra, e entrava e fazia, acrescentava o entendimento. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse momento que estivemos juntos. Mais esse culto que pudemos falar da tua palavra, falar um pouco da tua presença em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, acrescenta a nossa fé, Pai. Pai, vem sobre nós, Senhor, com o teu poder, com a tua graça. Pai, perdoa nossas falhas, Senhor. Que nós possamos entrar nessa semana, Senhor, ou para quem já está durante a semana, que nós possamos permanecer nessa semana em paz, Senhor, cheio da tua graça e do teu poder. Pai, continua falando nos nossos corações através do teu Espírito Santo. Continua agindo sobre nós com graça e misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, a tua presença, Senhor, sobre todas as áreas de nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Ser conosco, Senhor, e honra o teu nome em nossas vidas, Pai. Honra o teu nome em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem em paz. Se puder, fiquem em casa. E por favor, meus irmãos, atente-se a isso. A graça do Senhor está aí para todos. A graça está para todos. Mas quantos de nós estamos dispostos a alcançar essa graça? Esse que é o ponto. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor.